Um bom dia, gente! Bom dia, bom dia. Sejam aí todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um dia, mais um Bora Ler a Bíblia. Nesse dia 3 de março de 2022, 8h30 da manhã, nessa quinta-feira, onde nós vamos ler e estudar Gênesis capítulo 49. Gênesis 49. Abre as Bíblias de vocês então, em Gênesis capítulo 49. Estamos aí no penúltimo capítulo de Gênesis, hein? Um dos maiores livros da Bíblia. Já estamos chegando no final dela, no capítulo 50 amanhã. E começaremos sábado, então. Já vão colocando a agenda de vocês aí, sábado de manhã, 8h30 da manhã, ao vivo. Vamos começar Êxodo. E aí, como você já sabe, né? Todo aquele esquema que a gente faz na introdução do livro. Enfim, todo aquele panorama geral. Mas agora, Gênesis capítulo 49. Antes de começarmos a leitura, vamos fazer uma oração. E aí começaremos o estudo. Oremos. Pai amado e querido, a ti todo louvor, a ti toda honra e a ti toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso soberano, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é amor, o Senhor é justiça, o Senhor é paz. Senhor Pai, é infinito, os céus não podem contê-lo e mesmo assim, nessa sua infinitude, o Senhor tem cuidado de nós, seres tão pequenos, tão insignificantes. E agradecemos pelo seu cuidado que o Senhor tem conosco. Agradecemos porque o Senhor nos concede bênçãos diariamente. Das mais pequenininhas bênçãos, até as grandes bênçãos. Pai, agradecemos porque temos uma casa, agradecemos porque temos uma cama, agradecemos pela noite de descanso, agradecemos por despertar nesse dia, agradecemos pela paz, pela saúde e agradecemos pela oportunidade de abrirmos e estudarmos juntos aqui a Tua Palavra, Pai. E agora, ao abrirmos no capítulo 49, Pai, finalzinho de Gênesis, queremos que o Senhor venha estar conosco, que o Senhor envie Teu Santo Espírito, que o Senhor venha nos abençoar, Pai, e nos dar a sua sabedoria, para que a gente possa entender o que está escrito aqui. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo, e seja também os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor de seu santo e maravilhoso nome. Amém. Tudo bem, gente. Revisando então rapidinho o que vimos ontem. Ontem nós vimos a bênção de Jacó, ou de Israel, para os filhos de José. Então, Jacó abençoa Efraim e abençoa Manassés, como se fossem seus próprios filhos. Jacó fala que considera Efraim e Manassés como se fossem os seus próprios filhos. Agora, no capítulo 49, agora vem a bênção de todos os outros filhos. E é muito interessante nós lermos aqui. E temos alguns detalhezinhos só que eu vou comentar, mas vai ser bem rápido. Portanto, então, começamos agora, capítulo 49, verso 1, na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional, começa assim. Então Jacó chamou seus filhos, então ele já estava ali, tinha José, os netinhos dele, né, os filhos de José, e agora ele chama todo mundo. Jacó chama todos os seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. E agora vem a bênção de Israel. Verso 2. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz seu pai Israel. Uma nota rapidinha aqui. Agora, toda a bênção que Jacó irá dar para todos os filhos está em forma poética escrita aqui. E é muito interessante que a poesia hebraica, ela é diferente da nossa poesia. Nossa poesia, ela se concentra nas rimas, né, das fonéticas, rimando umas com as outras. Mas a poesia hebraica, ela tem uma distinção bem assim diferente, que ela preza pelos paralelismos, ela gosta de fazer comparações. Então, por exemplo, elas fazem comparações, né? Ela faz contrastes. Então, por exemplo, só no verso 2 aqui, ó, por exemplo, eles falam: reúne-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouça o que diz seu pai,
Israel. Então ele compara ali, ele faz a comparação de Jacó com Israel. E assim é durante todas as poesias aqui, todas as, entre aspas, rimas, na verdade são paralelismos. Então a poesia hebraica ela se apoia mais nesses paralelismos do que em rimas, em rimar fonéticas, né, em fonemas, em rimar fonemas. Então ele chama: reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que disse o pai Israel. Ruben, você é o meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor. Superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai e ao meu leito e o desonrou. E aqui, cara, Ruben, ele era o primogênito. Primeiro, Jacó reconhece aqui a força dele como primogênito. Porém, cara, aquela história lá atrás ficou na memória de Jacó, de Ruben tomando a concubina do pai, a Bilá, e deitando-se com ela na cama do pai, cara. Então ele tira aqui, basicamente, o, a bênção do filho mais velho de Ruben. E depois ele vai dar isso para outra pessoa que nós veremos aqui. Mas o fato é que, cara. E aí é muito interessante que, segundo as bênçãos ou maldições, elas vão muito que se refletir de verdade lá na frente. Mas não por ser algo determinante ou eles vão agir por determinismo. O que eu estou querendo dizer? Jacó vai proferir bênçãos aqui e nem tão bênçãos assim, maldições. Mas não significa que, porque Jacó proferiu aquilo, significa que aquilo vai acontecer de fato. Principalmente as coisas más. Não existe alguém preso a alguma maldição e falar assim, pô, não importa o que eu faça, eu não vou conseguir me livrar dessa, entre aspas, maldição. Não. Aqui, basicamente, falado inspirado pelo Espírito Santo, ele vai proferir bênçãos, vai proferir maldições. Porém, essas maldições, elas são todas as bênçãos quanto as maldições, elas são condicionais. Nós iremos estudar isso ao longo de toda a Bíblia. E o que Jacó faz simplesmente é atestar algo que já reflete aqui atrás e que vai reverberar lá na frente. Mas não significa que essa pessoa ou os descendentes dessa pessoa estão necessariamente presos a isso. Como se elas não tivessem escolha. Tipo assim, pô, meu parente vacilou lá 300 anos atrás, 400 anos atrás, agora eu vou ter que pagar pelos erros do meu parente lá atrás, do meu tataravô. Talvez, se você quiser continuar. Mas se você quiser quebrar esse ciclo, você pode quebrar o ciclo, sim, como nós iremos ver aqui, lá, logo na sequência. Por exemplo, a tribo de Ruben. Quando nós vamos ver a tribo de Israel, nas tribos de Israel, a tribo de Ruben, cara, irrelevante ao longo da história e depois do povo de Israel. Ruben não tem proeminência nenhuma, não aparecem reis da tribo de Ruben, sacerdotes, juízes, nada. A tribo de Ruben, ela fica, né, cai na irrelevância. Nós não vemos relevância nenhuma depois na história das 12 tribos, algo de bom, algo relevante acontecendo com a tribo de Ruben. Verso 5. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe de sua assembleia. Porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel. Simeão e Levi aqui, Jacó relembra a história deles lá matando todo mundo em Siquém. Lembra? Eles entram naquela cidade, matam todos os homens, saqueiam os animais, matam, criam. Mano, lembra daquela história. E Simeão e Levi participaram disso. E aqui eles falam, cara, tipo, suas espadas são armas de violência, maldita seja a sua ira, eu dividirei pelas terras e os dispersarei em Israel. Nós vemos aqui um negócio muito interessante. Simeão e Levi, né?
E o que eu estava falando anteriormente, quando eu estava falando aqui agora há pouquinho da tribo de Ruben. Levi, a tribo de Levi, quando nós iremos estudar Êxodo, né, nós iremos ver que vai acontecer em algum momento ali em Êxodo, na história, em que eles vão, todo mundo, a tribo, todas as tribos de Israel, os israelitas ali, quando eles saem do Egito, eles vão ter um momento em que eles vão querer adorar ídolos. E quem não participa da adoração dos ídolos são os descendentes de Levi, os levitas. E por isso Deus escolhe eles para ser a linhagem sacerdotal das tribos. Eles serão os sacerdotes que irão fazer todo o serviço do templo e tudo mais. Porém, como a gente vê aqui, Jacó, ele meio que amaldiçoa Simeão e Levi. Falou que eles vão ser dispersos, que as terras serão divididas, maldita seja a sua ira e tudo mais. Não necessariamente se você quiser quebrar esse ciclo. E os levitas aqui, os descendentes, eles quebram esse ciclo, eles se recusam a adorar outros deuses, eles se recusam a se curvar perante lá o bezerro de ouro e tudo mais. E Deus honra a escolha deles e a fidelidade deles, escolhendo a linhagem de Levi para ser a linhagem sacerdotal das 12 tribos de Israel, apesar dos erros e dos vacilos dos parentes lá atrás. Verso 8, olha que interessante agora. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, e os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Cara, aqui, e para mim é o centro de todo esse capítulo, é a bênção para Judá. Judá, cara, a gente já viu, acompanhou a história dele desde o começo. Aí a gente vê agora o fim da história de Judá, vem com uma bênção, não é qualquer bênção. A bênção que Jacó dá para Judá é que ele seria, a descendência dele seria o que iria reinar em Israel. A gente verá depois, né? Os reis vindo, tem os reis do norte que vêm da tribo de Efraim e os reis do sul que vêm tudo da tribo de Judá. E não só isso, que ele fala, né, que o cetro não se apartará de Judá. Olha que baita profecia. E outra, até que venha aquele a quem ele pertence e a ele as nações obedecerão. De quem que Jacó está falando aqui? Quem Jacó está profetizando aqui? Ele já está profetizando o Messias, falando que as nações obedecerão a ele até que venha aquele. Judá vai reinar até que venha aquele. Aquele as nações obedecerão e ele amará. Até o jumentinho aqui é colocado aqui e aparece depois de Jesus num jumentinho lá na frente. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das suas uvas as suas vestimentas. Aqui já é uma profecia messiânica envolvendo aqui a linhagem de Judá. E como já nós sabemos, lá na frente Jesus vem da onde? Da onde? Da onde? Jesus vem da tribo de Judá. Inclusive, Jesus em Apocalipse é chamado de leão de Judá. E aqui, olha só, verso 9 de verso 9 de Gênesis 49, Judá é um leão novo. Jesus lá em Apocalipse é chamado de leão de Judá. O mesmo leão que Jacó profetiza aqui, que seria o quê? O governador de todas as nações. Judá, o mesmo Judá da história de Judá e Tamar, o mesmo Judá que vaza da casa do pai, esquece da família, vai se juntar com uma cananeia,
casa, tem filhos, acontece todo aquele rolo, depois ele se deita com a própria nora, enfim, achando que ela era uma prostituta. Depois ele assume o filho, e esses filhos são descendentes diretos de Jesus Cristo. Esse mesmo Judá que ali na hora que estavam decidindo para matar José na hora de jogar o poço, Judá fala assim, não, não mata não. Só joga no poço e vamos vender ele depois. Judá ali já mostra traços que ele já tinha um caráter diferente dos irmãos. Apesar de tudo que ele já tinha feito, ele estava mudando. O mesmo Judá que depois de anos, 20 e poucos anos depois, ele que lidera a excursão de Canaã para o Egito e intercede por Benjamim e fala que queria ficar no lugar de Benjamim, como escravo. Eu fico no lugar de Benjamim, vocês podem levar ele, eu fico aqui no lugar. Esse mesmo Judá, a gente vê toda essa trajetória de Judá, da mudança de caráter dele ao longo da história, e no final aqui ele é abençoado, não só qualquer bênção, dele iam partir todos os reis, o cetro não se afastaria da tribo dele, e depois viria um que iria governar todas as nações. Que história de redenção aqui em Gênesis já. A gente já vê aqui a história do filho pródigo, o proto-filho pródigo aqui nas páginas de Gênesis. A gente vê aqui alguém que se afastou lá atrás e se redimiu, se arrependeu e agora veio a grande bênção. E Deus honrou essa bênção. Jesus vem da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, aquele que virá governar todas as nações, e não muito em breve Jesus vai voltar para cumprir isso aqui que Jacó falou lá atrás. Isso é muito da hora, cara. Isso é muito da hora. Verso 13. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá ao trabalhos forçados. Dan, verso 16, defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Dan, inclusive, nós vemos alguns personagens muito interessantes vindos da tribo de Dan. Um dos personagens mais notórios vindos da tribo de Dan, que fala que Dan defenderá o direito do seu povo, Sansão. Quando nós iremos estudar a história dos juízes, Sansão é um danita. Ele vem da tribo de Dan e ele, aqui como ele diz, defenderá o direito do seu povo. Só que também a gente vê que Sansão, ele era como uma serpente, ele era traiçoeiro ali na beira da estrada, fazendo as coisas dele, né? Então, aqui a gente vê mais uma assim das notórias profecias aqui, das bênçãos, se cumprindo. Verso 19. Gade será atacado por um bando, mas é ele que atacará e os perseguirá. A mesa de Asser será farta, e ela oferecerá manjares de rei. Naphtali é uma gazela solta, que por isso faz festa. E verso 22 agora vem de José, né? José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhes flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. E aqui a bênção da primogenitura, a bênção do irmão mais velho, que era para ter sido de Rúben, agora Jacó dá para quem? Para José. Para José e para os filhos dele, né, consequentemente, tanto Manassés quanto Efraim, principalmente Efraim. Lembra que a gente leu ontem, Efraim era o mais novo, mas ele recebe a bênção do irmão mais velho. E aqui o irmão mais novo, né, o irmão mais novo, o José, até o momento que, enfim, recebe agora a bênção que era destinada para Rúben. E aqui ele fala, né, que todas as bênçãos repousem sobre a cabeça de José. Rúben, né, podia ter ficado melhor, né? Mas, enfim. E por fim,
Verso 27. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Alguns personagens notórios vieram da tribo de Benjamim. Dentre eles, o juiz Eude. Ele é um dos juízes lá no livro de Juízes. A gente vai ver lá em Juízes 3, verso 15. O primeiro rei de Israel, Saul, era da tribo de Benjamim. E o seu filho, né, obviamente, Jonatas também, que viram o melhor amigo de Davi, ele também é um benjamita. Personagens aí notórios que vêm da tribo de Benjamim. Verso 28, são esses os que formaram as 12 tribos de Israel. Uma coisa muito interessante aqui, gente. Dan, a tribo de Dan, é a tribo que lá em Juízes, olha que interessante, eu tinha esquecido que eu tinha anotado aqui na minha Bíblia. Tinha até anotado aqui, ó, tá tudo anotadinho na minha Bíblia. E eu esqueci uma coisa muito interessante também. O Dan que fala aqui, né, que Dan é uma serpente, uma víbora e tudo mais. Aparentemente, quando a gente vai lá em Juízes, principalmente em Juízes 18, é a tribo de Dan que introduz a adoração aos ídolos em Israel naquela época. É essa tribo. E essa tribo, ela não é mencionada em Apocalipse 7 como uma das herdeiras, uma das tribos herdeiras da nova terra. Dan não aparece na lista lá em Apocalipse 7, depois vocês dão uma olhadinha lá. Aparentemente, muito provavelmente por causa disso, porque é a tribo de Dan que estabelece o culto idólatra, a idolatria na época dos juízes. Então elas meio que são excluídas de Apocalipse das tribos que herdarão a nova terra. Verso 28. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções. Estou para ser reunido aos meus antepassados. Jacó já sabia que estava ali para bater as botas. Sepultem-me junto aos meus pais. Olha onde que ele quer ser sepultado. Na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpelá, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali também sepultei Lia. Então a gente descobre aqui que Lia foi sepultada. A gente falando, ó, a gente viu da história de Raquel, né? A gente viu Raquel sendo sepultada no meio do caminho, perto de Belém. E aqui a gente descobre que a hora que Lia, ela morreu, e ela foi sepultada na mesma caverninha que estavam todos os patriarcas ali. Verso 32. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. E ali Jacó morre. E lembra que ele tinha prometido, fez prometer José jurar que enterraria ele lá na caverna. E como eu já disse anteriormente, você hoje pode visitar essa caverna. Existe essa caverna lá, a Gruta de Macpelá, existe uma mesquita construída em cima, mas ela é aberta ali, a primeira parte da gruta da caverna de Macpelá é aberta para visitação, onde os patriarcas todos estão enterrados. Olha que interessante, até hoje tem um local lá que você pode fazer uma visitinha. E a gente termina o capítulo 49 dessa forma, com essas bênçãos e a morte de Jacó, a morte de Israel. E se existe algo para a gente tirar de lição aqui desse capítulo, que a gente possa aplicar, é o que eu já disse e eu vou reafirmar aqui. O caminho que você constrói é você que constrói. Ninguém traça o teu caminho e vai falar assim, ó, esse aqui está destinado à morte, esse aqui está destinado à vida, essa daqui não existe isso. Existe você confiar os seus caminhos para você mesma, você mesmo, você querer fazer o que você acha de melhor na tua vida, ou você entregar os seus caminhos a Deus. A gente vê, nós vimos aqui na história bíblica, o quê? Levi, que tinha sido amaldiçoado aqui, e depois a tribo de Levi sendo abençoada como a linhagem sacerdotal, porque eles escolheram em algum momento quebrar isso aqui e fazer o certo. Nós vemos Judá. Judá que tinha vacilado tanto lá atrás, agora Judá é concedida a bênção de ser
a linhagem real, e não só a linhagem real, mas como a linhagem de Jesus, o leão de Judá. Não, o seu destino não está traçado. O seu destino não está selado. Você, meus bisavós eram assim, meus avós foram assim, meus pais são assim, eu vou ser assim. Não. Cabe a você e a Deus, se você permitir Deus fazer isso na sua vida, você quebrar qualquer ciclo que você pense que você está presa, qualquer ciclo que você pense que você esteja preso, não se prenda nisso. Deus, ele é todo poderoso e ele é capaz de transformar a sua vida se você deixar ser transformado, se você deixar ser transformado por ele. Não existe destino traçado. Existe um único destino traçado, uma predestinação para todos nós, que é a salvação. Todos nós estamos predestinados à salvação. A gente tem que aceitar essa salvação. Então temos que fazer, temos só que aceitar. Essa é a única coisa que está nos predestinado. O resto, nada está traçado. Está escrito nas estrelas. Está escrito que sei lá o que. Não. Não e não e não. Não é porque seus pais, seus avós e tudo mais venham cometendo erros que você está destinado a continuar cometendo os mesmos erros. Deus deseja mudar a tua vida. Deus deseja que você entregue a sua vida para Ele hoje, para quebrar esse ciclo, quebrar essa corrente aí, quebrar essa... Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Oremos. Pai amado e querido, terminamos de ler o capítulo 49 e hoje nós lemos as bênçãos que Jacó dá para os seus filhos. E duas grandes bênçãos aqui me chamaram a atenção, que foi a bênção, ou entre aspas, maldição, que Jacó dá para Levi e a bênção que ele dá para Judá, pai. Judá era uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Nós acompanhamos a história de Judá aí, mas nós vimos que Judá, pai, decidiu não seguir. Judá, em algum ponto dessa história, o caráter dele foi mudando. A decisão dele foi mudando. E aí ele foi concedida a honra que da linhagem dele, da descendência dele, viria o Salvador. Viria a ti, pai. O Senhor veio da tribo de Judá. Porque lá atrás ele decidiu mudar o que ele era. Não seguir o fluxo. Não decidir ir para o caminho mais fácil. Ele decidiu pelo caminho estreito. Decidiu pela mudança. Mesma coisa Levi. Só que Levi aqui fez a coisa errada. Estava destinado a ser maldição. Mas em algum momento lá os seus descendentes decidiram quebrar isso. E decidiram não participar da idolatria de Israel, do povo de Israel que tinha fugido do Egito. E o Senhor concedeu a eles a linhagem sacerdotal. Isso mostra pra gente que não existe um determinismo na nossa vida. Nós não estamos destinados à morte, ninguém está destinado a fazer nada disso, Pai. O Senhor que conduz os nossos passos, Pai. Então, por favor, que existe alguém aqui que acha que está preso, que está presa a alguma coisa, Pai. Mude a vida dessa pessoa. Quebre essas correntes dela e mostre para ela que existe uma solução. Faça essa pessoa entregar os seus caminhos para ti, Pai, para o Senhor conduzi-la, Pai, para a salvação. Às vezes é difícil, às vezes é tenso quebrar ciclos. Mas, por favor, nos ajude, Pai, a andar pelo caminho estreito. Seguir o caminho estreito quase sempre é difícil. Mas com a sua ajuda, Pai, esse caminho estreito vira uma avenida, porque é o Senhor que estará nos conduzindo, Pai. Nos ajude, Pai, a não sermos nós mesmos. Que o Senhor seja em nós. Que o Senhor habite em nós e que o Senhor faça tudo por nós, Pai. Que o Senhor exerça a sua vontade. Que o Senhor exerça o seu realizar através da gente, Pai. Quero pedir que o Senhor seja com todos aqui. Abençoe a todos que estão acompanhando aqui ao vivo, Bora Ler a Bíblia. E também os que estão acompanhando a gravação, os familiares, os amigos aqui representados. Seja, Pai, com a situação lá da Ucrânia, seja com aquela guerra completamente desnecessária, Pai. Pessoas sofrendo, muitas famílias sendo divididas, muito luto, Pai, muita dor. Que o Senhor, Pai, estenda a sua mão sobre aquele lugar, Pai, que o Senhor impeça uma tragédia maior. Salve aquelas pessoas, Pai. Salve aquele povo, Pai. E para aquele Putin, para aquele cara, de qualquer forma, Pai, para que, enfim, essa guerra termine o mais rápido possível. Seja também com as pessoas, Pai, que estão passando por tragédias aí
de ordem de natureza, Pai. Enfim, a gente tem acompanhado aí ainda as equipes de resgate lá em Petrópolis, como as pessoas ainda estão ali tentando retomar suas vidas, tentando encontrar pessoas desaparecidas, Pai. A dor ainda é real, simplesmente não desaparece só porque acontece outra tragédia do outro lado do mundo, Pai. Ajude a gente a entender isso, Pai. E envie pessoas para lá para protegê-las e ajudá-las, Pai. E ao redor do globo também, Pai, não só lá na Jerusalém, enfim, em outros lugares onde estão acontecendo tragédias naturais, guerras, os refugiados de guerra, seja ali da Ucrânia, seja do Afeganistão, seja da Síria, seja de onde quer que seja, Pai, seja com esses menores do Teu reino, Pai. Seja com as crianças que estão tendo que passar por essa guerra, seja com as mulheres, seja com todos, Pai. E perdoe os nossos pecados e faltas, Pai. Por favor, perdoa o nosso coração egoísta, que às vezes só pensa no nosso bem, enquanto a gente está bem, tá tudo tranquilo, e o resto do mundo que se exploda. Tira isso do nosso coração, Pai, que a gente se solidarize, Pai, mesmo que com o nosso vizinho aqui passando por algum problema, desde uma pessoa que nós estamos encontrando aí morando na rua, passando fome, até com situações mais extremas como a da guerra, que a gente se solidarize com o nosso próximo, não importa o quão perto ou quão longe esteja, Pai. Tudo isso, Pai, nós te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Tudo bem, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. Hoje nós estudamos o capítulo 49, amanhã último capítulo de Gênesis, capítulo 50, o resumão aí vai terminar Gênesis. Então amanhã eu vou manter o mesmo horário essa semana. A semana inteira eu fiz 8h30 da manhã. Amanhã vai ser igual. Amanhã, 8h30 da manhã, farei também o Bora Ler a Bíblia até segunda ordem, né? Se mudar no meio do caminho o horário, pode deixar que eu aviso. Eu sempre deixo agendado lá no Clubhouse o horário certinho. Eu aviso no Instagram também. Então, até segunda ordem amanhã, 8h30 da manhã, nós iremos ler e estudar Gênesis capítulo 50. Se você perdeu ao vivo, nós subimos também os nossos episódios no podcast do Spotify. E subimos a nossa live aqui do Instagram no YouTube. Então, se você perdeu um capítulo, perdeu um episódio, não tem problema. Acesse as nossas redes e você vai encontrar lá o material suficiente para vocês estudarem. Beleza, gente? Um beijo e abraço para vocês e até amanhã, então. Bora ler a Bíblia. Gênesis capítulo 50, o último e derradeiro capítulo de Gênesis, para entrarmos então sabadeira finalmente em Êxodo. Vai ter uma outra mudança aí, vai ser bem legal. Beleza, gente? Um beijo, abraço para vocês então. Valeus e falou!